Olá, pessoal. Nesse vídeo nós vamos ver exatamente o que é um planejamento textual. Vamos começar pela estrutura dos parágrafos, ok? Então, um planejamento textual para uma dissertação do Enem que a gente tenha 4 parágrafos. Por que 4 parágrafos? Porque na minha introdução eu coloquei 2 argumentos para serem discutidos nos parágrafos de desenvolvimento. Se eu colocar 3 argumentos, e aí eu tenho que ter uma redação de 5 parágrafos e não de 4. Então, vamos lá. Na introdução, eu tenho que ter o tema, ou seja, está abordado já na minha introdução qual é o tema da minha redação. O problema que eu tenho que resolver é uma decisão inteligente colocar na introdução. Já o problema que você vai resolver, porque ela já começa aquela coluna vertebral do texto, onde o leitor já inicia entendendo onde você quer chegar com a sua redação, tá? E a tese é o seu ponto de vista sobre esse problema. No parágrafo 2 da sua redação, você vai discutir o primeiro argumento na ordem cronológica. Então, se eu disse a violência do Rio de Janeiro é subsidiada pela má remuneração dos profissionais da área de segurança e o descaso dos políticos em relação à sociedade, essa é minha tese. Dentro da minha tese tem 2 argumentos. O primeiro é a má remuneração dos profissionais da área de segurança. O segundo é o descaso dos políticos em relação à sociedade. Então, o argumento 1, no meu parágrafo de argumento 1, será discutido apenas o que envolva a questão da remuneração dos profissionais da área de segurança. No parágrafo 3 da minha dissertação, que seria o 2 de argumento, será discutido apenas o descaso dos políticos em relação à sociedade. E aí, voltando para a competência 2, onde vão entrar as citações? A citação histórica eu posso colocar no primeiro parágrafo, que seria a sua introdução. As citações filosóficas, literárias, senso comum e científica, elas cabem melhor nesses 2 parágrafos aqui, que são os de desenvolvimento. Lembrando que é obrigatório para que você tenha os 200 pontos na competência 2 do Enem, que são as suas citações, que você tenha 3 citações na sua redação, ok? E aí a gente vai para o parágrafo de conclusão. A conclusão, você tem que fazer uma retomada do tema, ou seja, dizer para que veio, para solucionar o problema da insegurança no Rio de Janeiro. Eu estava falando da violência, da insegurança que a violência traz no Rio de Janeiro. Então, eu fiz uma retomada. Alguns problemas dessa segurança serão retomados aqui para que a gente tenha uma solução para eles. E aí, reafirmando a minha tese, ou seja, dizendo que eu realmente tenho que solucionar aqueles problemas, ok? Daí, a gente tem esse tipo de planejamento, que é mais caseiro, mas que dá... esse quadro facilita a sua coluna vertebral, a construção da sua coluna vertebral. Então, na minha introdução, isso aqui significa introdução, eu tenho a tese, que é mais a citação histórica, e os 2 argumentos que eu vou discutir. No desenvolvimento 1, eu vou discutir o argumento 1. No desenvolvimento 2, eu vou discutir o argumento 2. E na conclusão, eu faço a retomada dos problemas, né? Violência no Rio de Janeiro, a ação, o agente que vai resolver essa ação, o detalhamento da ação e o efeito social. Eu estou solucionando isso tudo para quê? A sociedade vai ficar de que forma? Essa parte aqui cabe à 5ª competência do Enem. Então, vocês terão uma aula propriamente para desenvolver isso aqui. Tá? Então, não vou me pegar na competência 3 para explicar exatamente o que a gente precisa ter na conclusão, porque a conclusão ela requer uma aula somente para ela. É bem detalhada, precisa de alguns elementos que eu preciso de um tempo para explicar para vocês. Então, até o então, a gente está discutindo que na competência 3 será avaliado esse tipo de planejamento. Se você tem um princípio, meio e fim, se você falou sobre, se você explicou a sua tese, se você conseguiu defender a sua tese através de argumentos, se você usou elementos de fora do seu texto, das áreas, né, de conhecimento, para justificar a sua tese e o seu argumento. Então, quando você for fazer o rascunho no Enem, é exatamente esse planejamento que você tem que ter em mente e respondido no seu rascunho para ser passado a limpo na construção de uma redação. Tema é dado
pela proposta de redação, tá? Tese é o seu ponto de vista sobre esse tema. Argumento 1 e argumento 2 são o subsídio para os seus dois parágrafos de desenvolvimento. A citação do argumento 1, a citação do argumento 2. Ou seja, se eu estou falando sobre a má remuneração dos profissionais da área de segurança, a minha citação tem que estar no primeiro parágrafo de desenvolvimento, não é na conclusão, desenvolvimento. E tem que conversar com esse argumento que é a questão da má remuneração, ok? No segundo parágrafo, a mesma coisa, e o agente, ação e detalhamento e efeito social, a gente vai ver na competência 5 do Enem. Então, deixamos claro que o planejamento dentro de uma dissertação argumentativa faz com que o aluno atenda a todas as expectativas do corretor dentro das competências do Enem. Na próxima aula, vamos discutir os conectivos desses argumentos, que seria a competência 4. Então, até lá!